Fundamental, logo de início. Uhum. Eu tenho também um outro livro, daqui a pouco vocês vão ficar Vamos atolados ver de livrinho, chamado Uma Breve Introdução ao Direito. Entende? O Homem e a Vida. O Homem e as Coisas. Que é a relação de direito entre pessoas, entre as pessoas e as coisas. Uhum. Por exemplo, Robinson Crusoe, quando vivia na ilha sozinho, não precisava do direito. Uhum. Dono todo. Quando chegou sexta-feira, ele já teve que regular quem é que mandava, quem é que podia. Então, o direito é uma relação entre pessoas, entre o homem e as coisas. O homem e a alma. Por que que nós temos algo que não tem um animal, um leão, um cavalo, etc. Tem instintos, mas não tem. O homem e o homem, quer dizer, o homem enquanto não só espírito, mas o homem como a sua integralidade na vida. Do homem eu passo para a sociedade. Entende? A sociedade e a sobrevivência. Como é que a sociedade foi se formada, as primeiras tribos, etc. Né? Mostrar que o homem sempre viveu em sociedade para poder sobreviver. Pois o homem e a convivência entre a sobrevivência no mundo e a convivência para começar as sociedades a crescer. O homem e a liderança, o homem e a regulação. Só daí é que eu passo para a regulação do direito. Quer dizer, a regulação primitiva, a regulação pré-civilizatória. Porque houve uma regulação primitiva, por exemplo, numa tribo que tinha que sobreviver os animais que tinham que fazer uma paliçada de proteção, todos pagavam o seu tributo in natura. Quando todo mundo tinha que construir a paliçada para se defender, etc. Então, há uma regulação primitiva e depois uma pré-civilizatória, quando ainda não havia história, por exemplo, Cromagnon, então tinham regras. Né? Daí eu vou para a regulação escrita, quando começou a regulação, e a regulação contemporânea. Depois, só daí é que eu vou para a lei. Uhum. Que a lei já é a lei e o poder, a lei e a sociedade, a lei e o povo, a lei e o mundo. Daí, colocadas essas premissas, eu vou para o direito. Porque a lei ela pode existir, mas o direito é apenas uma conformação ideal, não existe. Daí começar o que é o estudo de direito, a elaboração da lei, a aplicação das normas, a interpretação do direito, e aí para chegar ao direito natural, o direito, legalidade e legitimidade, que é o capítulo mais longo, para mostrar o aspecto filosófico que justifica. Por fim, o direito e as outras ciências. Então aqui também tem uma visão como eu vejo o direito. Eu tenho a impressão que o direito é o que é mais importante para criar uma organização mundial. Se nós analisarmos, o Tratado de Roma, o que é? É um tratado de direito. A União Europeia hoje é um tratado de direito. Você tem, na verdade, eu sempre digo que a União Europeia não é uma, de rigor, é como se fosse uma federação de países, não uma confederação de países, porque na prática, quando eu tenho diretrizes da União Europeia nos tratados, que os signatários são obrigados a seguir, aquilo vale sobre o direito de cada nação. Aquelas diretrizes assinadas, então, na verdade, é um direito organizativo de uma organização mundial. E eu, desde 77, defendo o Estado Universal. Uhum. Porque eu acho que a humanidade tem que caminhar necessariamente no Estado Universal. Esses pactos como o Mercosul, que ainda está gatinhando, mas a União Europeia, que é uma realidade, entende? Que pode ter retrocessos e avanços, semente de um Estado Universal. Porque nós estamos num planeta, enfim, que a população
tem condições de destruí-la por inteiro ou tem condição de melhorar consideravelmente, dependendo da nossa evolução. E eu sou otimista também sobre um outro ponto. Se nós analisarmos o relógio do tempo, dos 150 milhões de anos dos dinossauros e dos 200 ou 300 mil anos do Homo sapiens e dos 6 mil anos de história narrada, é muito pouco. Quer dizer, nós temos aí um campo enorme para evolução. E evoluímos. 5 figuras importantes: Confúcio, Buda, Isaías, Zaratustra e Pitágoras. É um pré-socrático. Todos eles pondo em profundidade a teoria de como é que o ser humano pode viver melhor. Não estou falando de religião, estou falando, o próprio Isaías era, mas estou falando de filósofos, de pessoas que lideraram, que apresentaram maneiras de se bem viver. Então, para nós que vivemos 100 anos, num universo de 15 bilhões de anos, que não somos nada, por exemplo, há um ano e meio atrás, nós tivemos no M18, descontaram um buraco negro que é capaz de não existir mais, de 55 bilhões de anos. Luz. Na Via Láctea, recentemente, vimos também, nós temos dezenas de bilhões de galáxias no universo. Na Via Láctea, nós temos bilhões de sistemas estelares iguais ao nosso. No nosso sistema estelar, a Terra é pequenininha, mas ela é habitada. Há uma razão para isso. Hoje todos nós pensamos, etc. Agora, darmos valor nessa imensidão, nós que vemos, por exemplo, quando eu digo cidadão comum, é porque, de rigor, nós não somos absolutamente nada. Se eu perguntar para você, desculpa você, se eu perguntar o seguinte: você sabe o nome do prefeito de Chicago? Sabe o nome do prefeito de Miami? Mas ele deve se considerar uma grande pessoa. Se nós pegamos a história, ficaram poucas figuras. Quer dizer, nós não somos rigorosamente nada. Agora, querer nos apropriar, porque um cidadão nasceu mais inteligente do que o outro, como se isso fosse um dom de superioridade, todos nós somos cidadãos comuns, entende? E uma evolução que eu considero extremamente positivo se utilizarmos o relógio do tempo, não o relógio da nossa idade. O relógio da nossa idade, nós vamos ter altos e baixos, crescimentos e não crescimentos. Há um filósofo italiano que eu gosto muito, Gian Battista Vico, que ele dizia o seguinte: o mundo evolui por espirais. Você vai para cima, para baixo, para cima, para baixo. Mas sempre o ponto mais baixo da espiral recente é mais alto do ponto mais baixo da espiral anterior. Isso, se nós olharmos a evolução do direito, e o direito é que regula tudo isso. Pelo direito é que nós temos sensibilidade, como é que a humanidade vai evoluindo. Então eu, apesar de tudo o que acontece, em primeiro lugar, vivo tranquilamente porque não me dou importância. Em segundo lugar, eu sou um otimista em relação à humanidade, apesar dos 87 anos, sabendo que a minha vida está no fim. Entende? Então, isso se leva sem peso nenhum nas costas, com maior tranquilidade. Quando sou criticado, não dou importância. E, ao mesmo tempo, quando também tenho sucesso, não me dou importância, porque sei que isso é de uma relatividade na imensidão do universo.
conselho que eu digo é o seguinte, que vale a pena pelo seguinte: nunca no Brasil se abriu tanta perspectiva para o conhecedor de direito como agora. No meu tempo, direito internacional público, privado, era uma matéria marginal. Era como se essa tem que complementar a sua cultura jurídica. Nós vivemos um direito interno, um direito limitado, direito civil, direito penal, direito trabalhista, ou direito do trabalho, o direito processual penal e civil para entrar em juízo, direito constitucional, basta que havia 26 matérias, das quais essas matérias, muitas delas eram teoria, filosofia, direito, introdução à ciência do direito, etc. Agora, internacional público e privado era um ano só, porque para cada uma das matérias, porque não tinha o campo. Direito civil, 4 anos, direito comercial, 3 anos, direito penal, 3 anos. Porque nós vivíamos o direito interno, não interessa o direito externo. O Brasil se universalizou, o mundo se universalizou. Depois da Segunda Guerra, quer dizer, nós não vivemos mais em nações independentes, isoladas, nós vivemos numa globalidade. Então, o que ocorre? Tudo isso precisa de regulação. Tudo isso precisa de especialistas. Tudo isso vai exigir cada vez mais uma legião dentro do Brasil de pessoas com esse conhecimento de universalização, especializadas, por exemplo, nas relações do Brasil com a França, nesses setores de todas contra as empresas que estão aqui das relações com o Mercosul, com a União Europeia. Então, digamos, aquele campo limitado, entende, em que você tinha 126 desembargadores de São Paulo, todos consideravam um tribunal excepcional, igual são 360, demonstra que nós temos 80 milhões de ações em juízo no Brasil para 213 milhões de habitantes. Então há um espaço. Agora, para esse espaço precisa de 2 coisas. Em primeiro lugar, estudar sempre. Eu estudo até hoje. Principalmente agora que sou velho, há tanta coisa e, evidentemente, tenho muito mais limitações para poder acompanhar essa juventude extraordinária, que cada vez mais se especializa, cada vez mais sobre cada vez menos, porque é evidente, as especializações exigem um aprofundamento. Então, estudar sempre, em primeiro lugar. E, por outro lado, ter vontade e realmente trabalhar naquilo que for a sua, com justiça e ética. Se ele estudar sempre e trabalhar com intensidade, com ética, eu posso garantir que tem sucesso. Vou dizer o seguinte, é um dado interessante, eu digo sempre aos alunos, diz, nada é tão desonesto quanto a honestidade. Todo advogado que é ético, no tempo todo mundo vai reconhecer. E ele passa a ser confiável. Enquanto que o desonesto, aquele que dá golpes, aquele que faz isso, com o tempo, isso vai sendo descoberto. Então, seja ético, porque, mesmo que no início seja mais difícil, com o tempo a sua confiabilidade vai crescendo, com a sua experiência, com o seu conhecimento, com o seu estudo. E não há preço que paga a confiança que um cidadão, um cliente possa ter num advogado que sabe que é ético. Eu sempre dizia isso para os meus alunos. A maior desonestidade que existe para um advogado é ser tremendamente
rigorosamente ético, porque ele vai levar uma vantagem no tempo sobre os desonestos, que os desonestos nunca mais vão conseguir ultrapassar.